Muito legal. Vamos falar um pouquinho, Alice, de câncer de mama. De novo, voltando à história do câncer de mama, acho que a gente precisa falar. Você até me mandou um artigo para eu ler essa semana para a gente bater um papo sobre a minha área um pouquinho, a questão da fertilidade e a questão da proteção da fertilidade. O que a gente sabe? Que essa paciente, que a gente já traçou um perfil e a gente já entendeu que é um paciente até de risco para a própria infertilidade, pode desenvolver um câncer de mama. Se desenvolver em não só câncer de mama, mas outros, né? Mas importante é a gente falar mais do câncer de mama pela prevalência. Se desenvolver o câncer de mama, vai ter o tratamento. Vai ter o tratamento, se for para um tratamento quimioterápico, que invariavelmente irá, vai perder fertilidade, vai acabar com a fertilidade na imensa maioria dos casos, vai acabar com a reserva de óvulos. Solução fantástica, e é de fato fantástica, é congelar óvulos. Exato. Congelar óvulos. Que foi uma coisa experimental e que desde 2012 não é mais experimental. E está muito bem estabelecido, todas as sociedades aprovam e dizem que os profissionais oncologistas deveriam explicar para a paciente, olha, você vai perder sua fertilidade, muito provavelmente. Independente da idade que você tem, a chance de gravidez futura ela vai ser muito ruim. Considerando que muitos desses cânceres a paciente vai ter cura, então isso é uma realidade. Ela vai ficar curada do câncer sem uma possibilidade de gravidez, que talvez isso faça parte desse projeto de vida dela. Para muitas mulheres, é isso que eu dizer que talvez para a maioria ainda faça parte desse projeto de vida. E aí, o problema é, você me mandou um artigo falando que, é um artigo americano, falando que lá metade dos profissionais não falam sobre o assunto, oncologistas. É isso que quer dizer que o Brasil deve ser bem menos do que a metade. Não sei se você concorda comigo. Eu concordo. Eu acho que ainda se fala muito pouco isso para paciente. Né? E, na verdade, assim, eu acho que quando uma moça jovem, uma mulher jovem, em idade fértil, recebe o diagnóstico de câncer de mama, independente do que você vai fazer ali naquele primeiro momento, é uma enxurrada de coisas e de informações e de decisões que ela precisa tomar, que realmente é difícil ela ter mais essa decisão naquele momento. Muito difícil. Né? Então, mas não deixa de ser obrigação da nossa parte de falar. É muito difícil, mas será que a gente pode julgar? Porque não. Talvez aquilo... E eu acho que naturalmente a gente julga. Fala assim, não, o importante é você se curar. Tá certo. O primeiro raciocínio é esse. Exato. Mas e o depois? Porque tem... Provavelmente teria eu já tive uma paciente até recente que ela veio para o consultório para uma segunda opinião e com diagnóstico de câncer de mama, uma paciente jovem, não tinha filho, mas o sonho da vida dela é ser mãe. E uma das primeiras coisas que ela me perguntou foi se era verdade que ela não ia poder ser mãe. Aí eu disse para ela, quem sou eu para dizer isso para você? Eu não posso, neste momento, diante do que a gente tem aqui, tirar esse seu sonho, acabar com isso. Sim. Né? Eu falei, nós estamos começando a tratar, nós estamos começando uma jornada. Você vai precisar fazer quimioterapia, então vamos fazer a preservação da fertilidade e tal, expliquei. Mas assim, aquilo mudou a perspectiva dela com relação à doença. Né? Ela foi fazer tudo certinho, mas assim, ela vinha numa expectativa tão ruim com relação ao tratamento, a tudo que ela ia ter que passar, que a partir do momento que ela percebeu que mesmo com isso tudo ela ia poder ser mãe, parece que ela decidiu encarar melhor. Entendi. Né? Então, saiu um peso. Saiu um peso, Então eu acho que assim, ainda não é todo mundo que fala, dificilmente a gente vai conseguir ter um 100% para isso, como nada na medicina a gente consegue 100%. Sim. Mas eu acho que a gente tem que falar para essas pacientes, principalmente para as mais jovens, se ela vai conseguir fazer isso. ou não, é uma outra questão, Claro. Porque ainda, infelizmente, depende de uma questão financeira. Perfeito. Né? Mas a gente tem tempo hábil para fazer isso numa programação de tratamento, isso não prejudica
o prognóstico oncológico naquele primeiro Isso momento. É muito importante. Tá? O prazo que a gente vai precisar, inúmeras vezes a gente já conversou, você falou, não, tenho esse tempo, dá tempo tranquilo. Então, assim, dá para fazer e não vai prejudicá-la nesse momento. E mesmo depois, se ela for fazer uma fertilização, efetivamente, não é isso que vai atrapalhar o prognóstico dela. Tá mais do que visto. Isso está bem estabelecido, tá isso mais é muito legal. Visto. Mas eu acho que ainda há essa resistência do profissional, talvez por isso. Poxa, eu vou mandar minha paciente com câncer de mama, que possivelmente é um câncer hormônio dependente, para fazer uma estimulação hormonal. Só que os trabalhos já mostram que, como ela já vai entrar no tratamento e esses 15 dias, 20 eventuais que a gente precisa para fazer o congelamento, não vão mudar o prognóstico. Então, o prognóstico para o câncer dela está muito claro que não muda. Então, existe robustez da literatura para dar esse suporte para o profissional. Então, número 1. Número 2, eu acho que, de fato, os profissionais julgam. Poxa, isso não é o mais importante para ela. Tá bom, mas essa é a opinião dele. Você vê, você acabou de dar um exemplo de uma pessoa que talvez o projeto de vida dela seja ser mãe. E eu já recebi pacientes assim. A gente julga pelo dinheiro. Eu já vi pacientes que juntou dinheiro de várias pessoas da família e fez. E também saem com um peso bem mais leve daqui quando faz o processo do congelamento. Então, é muito legal. De fato, se aquilo lá na frente vai virar uma gravidez, a gente não sabe, porque a gente sabe o desfecho do câncer. Mas eu já tive pacientes que voltaram. Já tive pacientes que, apesar da quimioterapia, voltaram a menstruar e já engravidaram. Então, claro, não, aquela paciente que chegou para você não era uma sentença, mas é um alerta. A gente tem que alertar que a quimioterapia, para a maior parte das pacientes, vai depletar a reserva ovariana. Isso, infelizmente, é um fato. Agora, realmente, né? A ferro e fogo você não vai, ponto final, e acabou sua chance reprodutiva.